Olá pessoal, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês 3 benefícios de ler com seu filho no seu colo. Se você já está fazendo essa atividade com frequência, saiba que seu filho pode desenvolver a consciência de impressão. Sabe como? Bom, primeiro eu vou aqui contar para vocês a minha experiência como mãe. Eu tenho 3 filhas e na época que elas eram bem pequenininhas e nem sabiam ler ainda, era uma prática que eu tinha bastante com elas, mesmo sem saber o que elas estariam desenvolvendo com essa prática. Primeiro eu colocava no meu colo a minha filha e aí depois o livro, dependendo se eu estivesse ali com uma mesa de apoio, eu colocava em cima da mesa ou até mesmo sentada no sofá com a minha filha no colo, colocava o livro ali no colinho dela e acompanhava a leitura seguindo com o dedo. E por uma vez ou outra, pegando o dedinho da minha filha, colocando numa palavrinha, lendo. Porque essa consciência de impressão é a primeira coisa que a criança pode aprender com essa prática. É observar que a escrita, ela acontece da esquerda para a direita. Eu vou falar para vocês aqui, caso vocês tenham dificuldade com o filho de vocês em estar tendo a atenção deles. Primeira coisa, vocês vão começar com a capa do livro. Você vai chamar a atenção do seu filho para o desenho. Não tem criança que resista a um desenho bonito e colorido da capa de um livro. Então vocês podem começar a fazer essa exploração da capa, inclusive utilizando uma técnica que é a técnica de antecipação, que a gente usa para prever o que pode ter ali naquela história. Então você vai perguntar para o seu filho: olha aqui a capa, olha só o desenho, o que você acha que vai acontecer nessa história? Você está vendo aqui o desenho? O que será que esse personagem vai fazer? O que será que esse bichinho aqui está querendo, pegando essa florzinha aqui na capa? E aí você vai estimulando a imaginação da criança. Se ela apresentar uma boa concentração, estiver ali focada nessa informação junto com você, você vai começar a perceber que você pode explorar outras informações da capa, como por exemplo, contar para ela que esse desenho foi feito por alguém e que esse alguém, essa pessoa que desenhou esse livro, essas figuras e essas imagens é o ilustrador. Olha aqui, aí você vai mostrar para ele, olha aqui o nome do ilustrador e leia para ela o nome do ilustrador passando o dedinho embaixo. Mais uma vez, se você sentir que seu filho está concentrado, você vai partir para falar que esse livro foi escrito por alguém. Olha, alguém, uma pessoa escreveu esse livro e essa pessoa é o autor do livro. Olha aqui o nome do autor do livro e aí você lê o nome do autor do livro. Caso seu filho, a princípio, no começo, apresente dificuldade em estar aprendendo a atenção dele a todas essas informações, você vai sentir. Se você vê que ele está querendo ir para frente, você segura as outras informações, passa para o início da história e assim que você for fazendo a atividade com frequência, o seu filho vai começar a desenvolver também a paciência e a concentração de ouvir toda a informação da capa. Você vai fazer isso sempre que você for contar a história para o seu filho. Começa a contar a história acompanhando sempre com o dedo da esquerda para a direita. As 3 habilidades que eu prometi contar para vocês que seu filho vai desenvolver, e a principal delas é algo óbvio que a gente não imagina que tem que ser ensinado e que a criança vai perceber quando você fizer essa atividade, que a linguagem falada, ela pode estar escrita no papel e ela vai aos poucos raciocinar que tudo aquilo que está escrito representa aquilo que foi falado. Esse é um dos principais aprendizados que uma criança deve ter e deve desenvolver essa consciência do que o que é escrito representa aquilo que é falado. A segunda habilidade, seu filho também apresentará e desenvolverá o senso de organização textual que se apresenta ali naquele texto. Ele vai desenvolver o senso de orientação da estrutura textual à medida que ele vai tomando contato com esse conhecimento.
E em terceiro lugar, ele vai observar também com o tempo e a frequência dessa atividade a segmentação das palavras, que quer dizer o quê? Ele vai começar a observar que as palavrinhas elas são escritas separadamente no livro. Então são 3 habilidades que o seu filho pode desenvolver com a frequência dessa atividade. Lembrando que você deve utilizar as técnicas para chamar a atenção do seu filho, como por exemplo, a entonação de voz na hora de contar a história. E se você ainda não viu o nosso vídeo, eu tenho um vídeo aqui que eu compartilho essas técnicas. O título dele é Meu Filho Não Me Escuta, e Agora? Você vai aprender ali algumas técnicas de como chamar a atenção do seu filho para que ele demonstre maior interesse na hora de ouvir uma história. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais dicas, inscreva-se no meu canal do YouTube, Lígia Lara. Nós temos aqui o link na nossa bio no Instagram e também no Facebook. No Facebook nós temos uma página que se chama Ensine Seu Filho em Casa, onde eu compartilho diversas dicas de atividade que você pode estar fazendo com o seu filho nesse momento tão especial que é estar em família.